Homem de guerra. Uma pessoa de guerra é uma pessoa que tem inclinação para não ser acomodada. Ela tem uma inquietação dentro de si. Ela tem uma inclinação para ser uma guerreira. Ela não desiste fácil. É aquele tipo de pessoa que está enfrentando uma luta atrás da outra, mas ela não desiste. Ela tem um espírito competitivo. E se você chega a um estágio da vida e paralisa, se conforma. Você vai permanecer como está, mesmo crendo em Deus, porque você não cria as condições para que os milagres de Deus aconteçam. Você fica esperando o milagre, mas o milagre só começa quando você termina. Guarde isso. O milagre só começa quando você termina. Se a pessoa não sonhar em ser maior, se ela não tiver o desejo de ser o primeiro, ela nunca vai ser. Se ela não entrar em algo com a visão de ir longe, ela não vai. Se você entra em uma empresa e você não entrar querendo ser um gerente, um diretor, você nunca vai ser. Se você trabalha com vendas e você já não coloca dentro de si que nesse mês você será o primeiro, você não vai ser. Se você não disser para si, vou casar com essa pessoa, vou cuidar da minha saúde, vou mudar de ramo, vou mudar as coisas que não estão funcionando, vou criar condições de Deus colocar isso na minha mão. Se você não for de guerra, você nunca vai vencer uma batalha, pois só se vence quando se está guerreando. Quem não luta já está derrotado. O Ayrton Senna falou uma frase que me chamou muito a atenção. Ele disse: "O segundo colocado nada mais é do que o primeiro dos perdedores." Ou seja, quem tem um pensamento desse é inconformado. É de guerra. E qual é o resultado de uma pessoa que, chegando para uma entrevista de emprego, entra toda tímida, falando mole, sem confiança, falando assim: "Eu gostaria de trabalhar aqui"? Você contrataria uma pessoa assim? Duvido. Mas chega uma pessoa sisuda, ela fala: "Olha, pode me colocar que na minha mão vai dar certo." Só pela disposição dela, pela segurança que ela passou, já fica entre os prováveis contratados. Um homem sai para jantar querendo conquistar uma garota, e a moça pergunta: "O que vamos comer?" E o homem responde: "Não sei, vê você, qualquer coisa tá bom." O que esse homem está transmitindo? Está transmitindo indecisão, falta de opinião, que não é definido, que não irá conseguir proteger, percebe? Mas se ele fala: "Olha, tem um prato ótimo que vou pedir para você experimentar e com certeza você vai gostar." A moça já vai sentir uma confiança, uma proteção. Isso são apenas alguns exemplos de que a forma como falamos pode interferir nos resultados. Vai apresentar um produto sem ser sisudo para você ver se alguém compra. Vai vender o seu serviço para alguém sem transmitir segurança. Ser sisudo é transmitir confiança. Tenha fé naquilo que fala. Transmita segurança. Se você percebe que não domina algum assunto, você percebe alguma limitação. Não ignore isso. Não tente levar com a barriga. Se for necessário, estude, treine, mas passe a dominar. Davi era sisudo com as palavras. E foi por isso que, mesmo sendo franzino, teve o aval para enfrentar o gigante. A forma que ele falava convencia. Lembro de uma história, de um homem que trabalhava em uma empresa. Essa empresa tinha 3.000 funcionários e todos os funcionários passavam pela mesma portaria para marcar o ponto. E nessa portaria havia um porteiro, e ninguém nem olhava na cara desse porteiro. Todo mundo passava direto, mas havia um homem muito simpático, de gentil aspecto, que todo dia, quando passava pela portaria, cumprimentava o porteiro. Esse homem cumprimentava e falava com todo mundo, desde da faxineira até os diretores da empresa. E esse homem trabalhava na parte frigorífica da empresa, nas câmaras frias, e todo dia ele entrava, cumprimentava o porteiro, e quando saía, cumprimentava o porteiro. Ele saía às 5 da tarde, todos os dias. Um dia o seu João porteiro viu esse homem entrando e o cumprimentou como sempre, porém na parte da tarde, o rapaz não saía. Deu 5 da tarde, deu 6, 6:30 e nada. Seu João começou a ficar preocupado. Afinal, ele sempre era o único que cumprimentava na saída. Então, o porteiro foi lá no setor onde ele trabalhava,
nas câmeras refrigeradas. E quando chegou lá, o homem estava preso dentro de uma das câmaras frigoríficas, quase morrendo de hipotermia, quase congelando. Porque ele ignorou a norma de que não podia entrar sozinho, na câmara fria. Sempre tinha que entrar em dois, porque a porta, quando fechava, travava pelo lado de fora. Tinha que entrar um e outro ficar do lado de fora como segurança. Mas naquele dia, ele entrou sozinho e a porta fechou. E quem é que lembrou dele? O seu João. Mas lembrou por quê? Por causa da gentileza, por causa da simpatia, por causa do carisma. Você sabia que um sorriso pode salvar uma venda? Que um sorriso pode salvar um casamento? Que um sorriso pode salvar o dia de alguém? Que um sorriso pode mudar relacionamento entre pais e filhos? Que um sorriso pode trazer uma amizade que vai abrir muitas portas? O que custa ser gentil? Tem gente que é amarga, que é fechada, e bate no peito e fala: eu sou assim mesmo. Meu amigo, minha amiga. Quem não está pronto para mudar, não está pronto para crescer. A Bíblia fala que a comunidade cristã no primeiro século crescia contando com a simpatia dos apóstolos. Os apóstolos não eram pessoas marrentas, eram simpáticos, cuidavam do povo, da igreja, e com isso a igreja começou a crescer. Um dia você vai precisar de alguém. Ninguém vence sozinho. Ser uma pessoa agradável e de gentil aspecto abre portas. Davi era tão gentil, tão simpático, que ele caiu na graça do rei Saul. O rei Saul adotou ele praticamente como um filho. O Senhor era com ele. Aqui está o segredo, e a principal característica de Davi. Deus era com ele. Você tem noção do que é isso? Entenda. De nada adiantava ele ser forte e destemido. De nada adiantava ele ter um espírito guerreiro. De nada adiantava ele saber falar, ser sisudo. De nada adiantava ele ser carismático e de gentil aspecto. De nada adiantava essas características, se Deus não fosse com ele. Tem pessoas que você pega o currículo dela, e não é um currículo, é uma obra de arte. Mas mesmo a pessoa tendo inúmeros talentos, inúmeras formações, ainda assim, às vezes a pessoa está desempregada, está na miséria, está em uma situação difícil. Por mais que uma pessoa tenha talentos, se Deus não for com ela, de nada vale. E às vezes vemos o contrário. Pessoas que não têm estudo nenhum, não falam bem, não tiveram oportunidade de estudar, nasceram aos olhos humanos sem condições. Mas são pessoas que possuem fé, pessoas que não ficam olhando para as suas próprias capacidades, mas confiam na capacidade de Deus. Davi sabia que tudo o que ele tinha vinha das mãos de Deus. Ele sabia que se ele tinha a habilidade de tocar uma harpa como ninguém, esse talento havia sido dado pelo próprio Deus. Davi sabia que se ele era um homem destemido, um homem com força, essa força vinha de Deus. Se ele tinha um espírito aguerrido, esse espírito de guerra foi dado por Deus. Davi sabia que, se ele era um homem que sabia se comunicar bem, esse talento vinha de Deus. Se ele era uma pessoa carismática, de gentil aspecto, essa alegria, essa paz, foi colocada dentro dele por Deus, ou seja, aqueles homens observaram todos esses talentos em Davi, e ao ver tudo isso em Davi, chegaram à conclusão de que o Senhor era com ele. Quando cremos em Deus, sem duvidar, Ele pega um conjunto de talentos e potencializa em nós, de forma que você nem sabia que poderia fazer certas coisas. E com isso, Deus cria oportunidades. Oportunidades para você se tornar conhecido. Assim como criou uma oportunidade para Davi chegar diante do rei. Quando aparecer um Golias na sua vida, lembre-se disso. É Deus colocando diante de você a oportunidade de manifestar em você aquilo que está adormecido. E lembre-se, Deus começa quando você termina.